Bem, vamos mais uma aula, continuando a perspectiva, tá? Já passei para vocês, usando dois pontos de fuga, fazer um prédio, né? Vamos continuar nessa linha das caixas, né? Eu vou passar uma linha aqui, né? Sempre usando régua, eu vou deixar essa linha pontilhada, porque é a linha do horizonte, é uma linha imaginária, né? Tá? Ela é a linha do olho, tá? É a linha do horizonte, a gente chama também da linha do olho, porque vamos dizer que cada pessoa enxerga essa linha do horizonte na altura do olhar dela, dos olhos dela. Então, imagina que tem uma pessoa aqui, tá? Ó, um carinha aqui, o olho dele tá aqui, ó, tá? Temos a cabecinha aqui e temos a carinha aqui. Tudo que está acima do olho dele é um plano, e o que está abaixo, o outro plano, tá? O inferior e superior. Então, tudo que está acima da linha do horizonte, eu vou chamar de vista inferior, porque a gente está olhando de baixo para cima, tá? Ó, tá? Desse lado aqui, eu vou escrever vista superior, obviamente, né? De cima para baixo, ou seja, tudo que está abaixo do seu olhar, aqui acima da cabeça e aqui abaixo da cabeça, tá legal? Então vamos fazer uma linha aqui, ó, a linha central, o eixo central, eu vou fazer ela pontilhada também, tá? Ó, né, tracejada aqui, porque são linhas imaginárias, tá? Linhas imaginárias, então vamos imaginar que elas não aparecem ao olho vivo, tá? Eu vou diminuir mais um pouco esses pontos aqui, detalhes técnicos aqui, tá? Vou fazer o ponto de fuga 1 aqui e o ponto de fuga 2 aqui, tá? Para caber no vídeo direitinho, tá? Que é a segunda gravação que eu faço que sumiu. Então vamos lá. Esse eixo central aqui no caso, quando eu deixo a cabeça de lado, seria bem o meio onde está o observador, onde ele está olhando. No caso aqui, o observador estaria bem aqui. Se ele estivesse aqui, essa linha estaria aqui, ou aqui, tá? Mais tarde eu vou explicando isso aos poucos, eu vou dando esses toques para irem já ficando curiosos e tentando descobrir como é que funciona isso. Vou fazer então um objeto visto de cima para baixo, né? Tá? Então vamos fazer um ponto aqui, mas outro ponto aqui. Esses pontos sempre na linha. Quando eu falo ponto, eu tenho que explicar para vocês o que é o ponto, né? Se eu faço uma linha e uma linha cruza a outra, o cruzamento dessas duas linhas forma um ponto. Então, um ponto é onde que cruza uma linha com a outra. Se a gente for pensar que uma linha é feita de vários pontinhos, muito juntinho, 1000 pontos, né? Tá? Então, quando você visualiza um ponto, você faz com esse X, uma cruz assim, você identifica o ponto, o que é um ponto. Então, temos um ponto numa linha, tá? E vamos unir esse ponto ao ponto de fuga, tá? Vamos apelar para a régua, porque essa daqui eu consigo fazer retinha tudo, mas essa daqui, se vocês forem fazer sem régua, corre o risco de virar uma bacia, uma rede, tá? Então ela é retinha e sempre pro ponto de fuga, tá? Pro lado de cá a mesma coisa, vou fazer pro ponto de fuga 2, tá? Então uno os pontos e uno esses pontos aqui também. Tô fazendo ele sem tracejar, mas são linhas imaginárias também, tá? Agora, aqui, esse ponto com esse já formou uma linha aqui firme, ó, mais forte, tá? Eu vou marcar um ponto aqui, ó, tá? E o outro ponto mais aqui. Bom, eu marquei esse ponto aqui, eu vou passar uma linha paralela, tá? O que são linhas paralelas, ó, caminham juntas na mesma direção, ó, na mesma distância. Então, essa linha aqui é paralela a essa. Essas aqui já não estão paralelas, tá? Estão em perpendicular, ó, tá? Estão inclinadas. Vou reforçar então essa linha aqui com essa,
com essa aqui já reforcei, então eu tenho o quê? Um lado, ó, tá? Vamos achar o outro lado aqui. Eu já marquei o ponto, vou puxar uma linha, ó, com a régua sempre em pé, ó, sempre, lembra que eu falei para usarem o lápis, né, ó, quando, né, para fazer desenho à mão livre, ou a olho, né, usem sempre o lápis, né, na vertical, ou seja, em pé, na horizontal deitada e aqui inclinada. Então vamos reforçar agora esses dois lados aqui, essas linhas, tá? Eu tenho então aqui uma outra face do objeto. São 4 lados. Vou pegar um quadrado, são 4 lados, né? Um dado, né? Ó, tá? São 4 lados, né? 1, 2, 3. Tem outro lado. Mas tem embaixo e tem em cima também. Então é muito mais do que 4, né? Então vamos lá. Achar os outros lados. Agora, esse ponto aqui está no lado direito, aqui, à minha direita, né? E aqui na minha esquerda. Então, esse daqui vai para o ponto de fuga 2, no sentido oposto. E esse aqui vai para o ponto de fuga 1, tá? Então, vamos traçar esse com régua, tá? E aqui também com régua, ó, do ponto de fuga para aquele ponto, ó, unindo ponto com ponto. Aí achamos o quê? Outro ponto, né? Ó, achamos um ponto aqui. Então, vamos fechar essa base aqui. Como eu dei uma mexida aqui, umas achuras aqui eu vou deixar branco ou escurecer mais ainda para visualizar a parte de baixo dessa caixa. Tá certo? Então, temos 3 lados aqui. Por isso que a gente chama de desenho tridimensional, né? Que a gente chega a 3 lados. Tá legal? Vista superior, na vista superior, ou seja, está acima da minha cabeça e o que está abaixo de mim, abaixo da minha altura dos meus olhos, tal, linha do olho, tal. Estou abreviando para LO aqui, ou LH, linha do horizonte, tá? Então vamos marcar aqui também agora um bem aqui e outro mais aqui, ó, mais baixinho, tá? E vou unir agora esse ponto com ponto de fuga 1, com ponto de fuga 1. A linha do meio vai para os 2 pontos de fuga, né? Ó, vai para um lado e depois para o outro, para o 2. Sempre para o ponto de fuga, tá? Ó, nunca passe dele. Lembra que o ponto de fuga é o ponto mais distante que a gente consegue enxergar. Então, daqui para lá, nosso olho não alcança. Então, se é o ponto que nosso olho consegue alcançar, né? Tá legal a nossa vista? Então, vamos passar aqui de novo, ó, usando ó, paralelas direitinho. Quiser, mede, né? Ó. Cadê? 3 centímetros, 3 centímetros, tá? E aqui, ó, vou medir 2 centímetros, tá? Para não ficar igual, ó. 2 centímetros. Aí eu passo aqui uma linha. Achei outro ponto e outro ponto, da mesma forma que eu achei aquele ponto ali. Achei mais 2 pontos aqui e aqui mais 2 pontos. O que eu faço agora? Além de reforçar esse lado aqui, né, ó, que é uma parede aqui, ou né, outro lado aqui, tá? Reforçado isso aqui, ó, tá? E aqui para lá, temos um ponto aqui solto e um ponto solto aqui. Aqui, ó, teve esse com esse, né, que foi para lá. E esse daqui só tá para lá. E agora tá do lado oposto, né, pro ponto de fuga. Tudo bem? Então unimos esses 2 pontos aqui. E esse daqui vai para lá? Não, já tá para lá, né? Ó. Então para onde que ele vai agora? Para o ponto de fuga 1. Então eu tenho agora, né, a tampa dessa mesa aqui, desse balcão, do que for, tá? Vou dar uma pintada do jeito de uma posição diferente para escurecer mais aqui, tá? Então temos aqui um balcão aqui onde temos nosso amigo aqui, tá? Ó. Tudo bem que ele é meio curtinho aqui, que eu fiz o balcão mais baixo e a carinha maior, né?
É só diminuir o tamanho da cabecinha dele que ele vai ficar coerente com, né, tá? Até com a mão, com o braço aqui em cima, tal, tomando um café, ou sendo atendido, ou um balconista, vamos dizer assim. Bom, já estou elucubrando aqui, né? Mas podem fazer isso, né? Quando eu faço isso, eu estou dando liberdade para vocês criarem mais coisas, né? Eu criei uma caixa voadora, um balcão, chamei de balcão, pode ser uma casa, um prédio, né? Podemos ter o que? Um outro balcão aqui, ó. Fazer agora a mão livre e tal, mais, ó, paralelas, né? Um lado aqui. Para onde que vai isso aqui? Para lá, né, ó. Opa, pá, pá, pá. E aqui também para lá. Aí eu vou até aqui, vou marcar essa altura aqui, ó. Aí eu vou marcar esse para lá, ó. Para lá, o ponto de fuga 2. Sempre para esse ponto de fuga. E aqui, ó, estaria para onde? Para lá, ó. Esse ponto com esse aqui, ó, formou esse ladinho aqui, ó. Tá? Eu tenho um lado, outro lado, lembra? Eu achei dois lados primeiro, dois lados. E a parte de cima aqui, ó. Essa aqui já tá para lá, essa aqui já foi para lá, agora vai para onde? Para lá. O ponto de fuga 1. Então tenho aqui uma caixa, né, mais distante, e aqui nada, um vão aqui. Então, como se fosse um prédio aqui, outro prédio, ou aqui pode ser um caminhão, de repente, né? Um caminhão, vindo aqui um ônibus, não o que for. Ou seja, brinquem com isso, tá? Se fosse uma rua, ó, do ponto de fuga para o ponto de fuga. Tá sempre usando o ponto de fuga, porque muitos alunos passam do ponto de fuga. Faz antes ou faz depois? Não, para no ponto. Ele chama ponto de fuga porque todas as linhas convergem para esse ponto. Todas as linhas convergem para esse ponto. Aqui a mesma coisa. Estou usando 2 pontos de fuga. O próximo exercício a gente vai fazer com um ponto de fuga. Tá legal? Brinquem à vontade com isso, né? Faço, mas como eu fiz esse aqui, objetos, o que for, tá? Prédios, cidades, como se fosse um balcão, um teto, uma tenda. Bom, inventem, tá ok? É isso daí.